Romanos 7, verso 10 e seguintes. Acharam? Amém. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. E assim a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Logo tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Santo Espírito, eis a tua palavra. Senhor, eu gostaria de transmiti-la, Senhor, a todos aqueles que estão presentes e online, e que pudessem compreender tua palavra, Senhor. Dá-me a tua graça, para que o teu nome seja louvado e glorificado, Senhor Jesus. Abençoa esta palavra, que ela possa cair nos corações e haver compreensão, para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Irmãos, é uma coisa fabulosa, sabe? Interessante. Paulo, o apóstolo, fala isto. Um homem que foi doutor da lei, preparado aos pés de Gamaliel, foi ele que trouxe esta palavra inspirada por Deus. O que significa isto? Significa que estávamos perdidos sem Cristo. Perdição eterna. Perdição eterna implica em condenação. Estávamos condenados eternamente. Muito bem, mas não temos a lei? Sim, temos. Paulo diz, temos a lei, sim. A lei é santa, o mandamento é justo, é perfeito. Mas quando eu olho para a lei, o pecado me condena. Olha o que ele diz. Então aquilo que seria para o bom, para o bem, estava funcionando para o mal. Compreende aí? Vamos citar um exemplo, uma analogia que não é perfeita, mas serve para ilustrar. Uma pessoa que pratica um ilícito, se não existisse lei, não iria para a cadeia. Porém, na terra existem leis. Não matarás, não roubarás, etc. E também nos 10 mandamentos da mesma forma. Então, uma vez que existe lei, existe punição para o infrator da lei. O que é infrator da lei? Há alguém na terra, excluindo Jesus, que não foi infrator da lei, irmãos? Pensa nisso. Não, exatamente não. Todos nós infringimos a lei de Deus, todos. E aqueles que não infringiram objetivamente, por ação, infringiram subjetivamente. Por exemplo, uma pessoa mata a outra. Então é infrator da lei. Condenado. Porém, a maioria das pessoas não matam, graças a Deus, né? Porém, desejam matar. Como assim? Procura com sinceridade colocar-se diante de Deus e procura lembrar quantas vezes no nosso coração nós desejamos que uma pessoa morresse. Ah, pastor, mas não é assim. É assim, sim. Quando você brigou, quando você encrencou, quando houve uma discussão, ou uma pessoa te machucou, você sentiu ódio no seu coração. Essa é a verdade. E através desse ódio, se você pudesse, você teria matado aquela pessoa. Para Deus, isso já é matar. Compreendeu o que eu estou dizendo? Entenderam? Outro aspecto aqui sobre a lei que Jesus traduz.
Quando nós temos inveja de uma pessoa, temos inveja do que aquela pessoa é, do que aquela pessoa tem, e nós desejamos ter o que aquela pessoa tem. Isso já é desejar os bens do seu próximo. Está na lei de Deus, nos 10 mandamentos. Então a lei está dizendo que transgredimos ela. E se transgredimos a lei, somos julgados por ela e condenados por ela. Veja bem, julgados pela lei e condenados pela lei. Então, que alma se salvaria na face da terra? Nenhuma. Ninguém. Eu vou ter que trazer vocês para este lado, para explicar o que Jesus fez. Então, veja bem, a humanidade estaria perdida, e o diabo sabia muito bem disso. Deus não aceita o pecador na presença dele. E agora? Mas essa lei de Deus foi dada no tempo de Moisés. No tempo que Araão, irmão de Moisés, foi constituído por Deus como sumo sacerdote da tribo de Levi, veja bem. Mas na plenitude dos tempos, isto é, já no final dos tempos, quando Jesus veio e veio como sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, que representa a pessoa perfeita. Ele não veio da tribo de Levi, e muito menos sacerdote ou sumo sacerdote dessa tribo de Levi, mas veio da tribo de Judá, descendente de Davi, e veio como sumo sacerdote. Veja bem, o que os sacerdotes faziam para que o pecado fosse coberto? Os sacerdotes ofereciam sacrifício pelo pecado, ofereciam animais, ovelhas, gado, no altar do sacrifício. O sacerdote é aquele que pede a Deus pelo povo. E os sacerdotes do Antigo Testamento pediam para Deus perdão dos pecados do povo que estava ali dentro do templo de Salomão. E ofereciam sacrifícios pelos pecados todos os dias. Porém, Jesus, ele veio como sumo sacerdote, como sacerdote da tribo de Judá, de Melquisedeque, e não ofereceu sacrifício de animais. Ele próprio se ofereceu como sacrifício por nós, na cruz do Calvário. Olha bem a diferença. Então, com um só sacrifício, diz em Hebreus 9, 28 e 10, 14, Cristo nos remiu. Remir o que é? Pagar, resgatar, comprar para Ele todo aquele que nele crê. Compreende? Aleluia. E, assim como no Antigo Testamento os pecados em figura caíam sobre a oferta no altar, os pecados daqueles que creem em Jesus caem sobre Jesus. Olha só. Ele atrai para Ele tudo de ruim que nós somos, tudo de errado que nós fizemos, todos os pecados que nós cometemos, Ele atrai sobre Ele. E o pior dos pecados é a maldição da lei. E a maldição da lei é a condenação eterna. Então Jesus atraiu sobre si mesmo a condenação que era nossa. Mas para fazer isso, ele teve que vir em forma humana. Paulo diz, ele sendo Deus, Filipenses 2, ele não teve como usurpação ser Deus, mas ele, em forma de servo, morreu por nós, atraiu sobre ele a maldição da raça humana.
Nisto se cumpriu a remissão dos pecados, ou pagamento dos pecados, e implica em que Ele, como Deus, já no jardim do Éden, preparou o homem e a mulher para dar para eles a vida eterna. Preparou para dar todos os bens que Deus tem para Adão e Eva e a sua raça. Porém, como eles erraram, eles não podiam tomar posse dos bens que Deus deu para eles, porque eles pecaram. Então, como eles pecaram, eles não podiam tomar posse dos bens de Deus. Então, Jesus morrendo por nós, e sendo semelhante a nós na carne, pagou os nossos pecados, e todo aquele que crê se torna filho de Deus em Cristo Jesus. Olha bem, quando a gente se torna filho de Deus em Cristo Jesus, nós nos tornamos herdeiros dos bens de Deus. É biblicamente possível? É, sob dois aspectos. Primeiro, Deus é justo e justificador dos que têm fé em Jesus. Então, Deus não viola a sua justiça por salvar o pecador, porque Ele é justo, mas Ele também é justificador. Ou seja, Ele é Deus em forma de Deus, e Ele é homem em forma de homem. E como homem, Ele justifica cada um de nós. Veja se você compreende isso, por favor. Então Ele justifica. A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado, e o pecado passou para todos. Mas a Bíblia diz em Romanos 5, lá pelo verso 10, 11, 12, que por um só, que é Jesus, entrou a justiça e a salvação. Então, isso é justo e é direito. Olha bem, por um entrou a perdição, por um entrou a salvação. Não há o que contestar isso diante de Deus. Compreende isto bem claro? As hostes espirituais não podem contestar, não podem impugnar, não podem reclamar a obra salvífica que Cristo realizou, porque ela foi realizada dentro do amor e da justiça. Está compreendendo? Amor e justiça. Esse Deus eterno é o testador, é o que disse: eu quero dar os meus bens para a raça humana. Porém o pecado impediu. Então um da raça humana veio, pagou os pecados por todos os que creem, e agora morreu como testador. Quem é o testador que morreu? Jesus Cristo. Hebreus 7, 9, verso 16 e 17. Ele é Deus eterno e Ele é homem perfeito. Como Deus Ele não poderia morrer, mas como homem Ele poderia morrer. E como Ele pôde morrer como homem, sem deixar de ser Deus, o testador morreu por nós na cruz. Olha só, irmãos. É esse o Evangelho, aleluia. Então, uma vez que o testador morreu na cruz, os bens podem ser dados para nós. Você e eu e nós podemos entrar no céu pelo sangue de Jesus, aleluia. Podemos entrar na glória pelo poder que há no sangue de Cristo Jesus, não por aquilo que somos, nem por aquilo que fazemos, mas por aquilo que Jesus fez por nós. Aleluia, essa é a verdade. Então, tem outro aspecto aí. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5, lá pelo versículo 14, que se um morreu, todos morreram com ele. Se um morreu, é Jesus. Ele morreu por nós. E quando nós cremos nele, nós morremos com ele. Por isso é necessário o batismo.
O batismo nas águas é condição, é necessário. Por quê? Porque pelo batismo nós somos sepultados com Cristo. Assim como Ele morreu e ressuscitou, nós descemos da água e subimos da água. Quando o pastor mergulha na água e tira da água, significa morte e ressurreição. Romanos capítulo 5, capítulo 6 ou melhor. Todos aqueles que estão em Cristo, que morreram em Cristo, a lei que abrangia a raça humana não tem mais poder sobre nós. Olha bem, onde está isso na Bíblia? Romanos 8:2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 5:2. É 8:2. Romanos 8:2. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Ora, por que a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte? Porque Cristo não ficou no túmulo, mas ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia. Muita gente serve Maomé, Buda, Gandhi, etc. Mas eles morreram. Mas Jesus morreu e ressuscitou. Então aí está a diferença. O Espírito de vida que levantou Jesus, homem, do túmulo, esse Espírito de vida nos dá vida e nos livra da lei do pecado e da morte. O Espírito de vida em Cristo Jesus me livra da lei dos 10 mandamentos e da condenação que está nos 10 mandamentos. Aleluia. Você poderia dizer, mas espera, então o diabo foi burro. Sem dúvida. Sem dúvida. Porque ele entrou em Judas e traiu Jesus para Jesus morrer. E ele imaginava que Deus, na sua justiça, deixaria Jesus morto. Porque Jesus não cumpriu o sábado, Jesus tocou no leproso, Jesus não atirou pedra na mulher adúltera, Jesus trabalhou no sábado. Então ele disse, ele é infrator da lei. Se ele é infrator da lei, a maldição vai pegar ele. Errou. Por quê? Porque Jesus, como sacerdote da ordem de Melquisedeque, mudou a lei. Hebreus 7, verso 12. Olha bem. Ele tem poder para mudar a lei. Ou seja, ele mudou a lei da morte para a lei da vida. Aleluia. Ele mudou a lei da morte para a lei da vida. Compreenda isto. Eu acho que vocês não estão entendendo. Mas tem que pregar mais pesado, sim. Não adianta só ir na casquinha. Tem que aprofundar. Veja bem, resumindo, estávamos perdidos. Perdidos porque não éramos capazes de cumprir a lei. Então, não somos salvos pelas obras. Aliás, os judeus perguntaram para Jesus, que obras devemos fazer para herdar a vida eterna? João 6, 28 e 29. Jesus diz, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Por quê? Porque a única obra capaz de nos levar para o reino de Deus é o sangue de Jesus, a graça de Deus. Através da fé em Cristo, nós podemos ter vida e fora disso, não. Não adianta dar tudo que você tem para os pobres, não adianta você viver isolado no monte, na montanha, na mata, na beira do rio, não adianta. Não adianta você dizer eu sou perfeito, porque não é perfeito. Você e eu e nós somos imperfeitos e a depravação moral entrou no coração do homem através de Adão e Eva. Então só tinha um jeito de resolver esse problema: pegar todo esse lixo, toda essa depravação moral e jogar em Jesus. Vamos falar de novo? Só tinha um jeito. Deus amou o mundo, mas não pode salvar todo mundo, porque nem todos creem em Jesus. Veja bem, porém,
os que crêem em Jesus Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Os que creem no seu nome, João 1, verso 11 a 13, veio para o que era seus, os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, que não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do varão, mas nasceram de Deus. Quem nasceu de Deus é filho de Deus. Quem não nasceu de Deus é filho da carne e do sangue só. Quem nasceu da carne, carne é. Quem nasceu do Espírito é filho de Deus. E aquele que é filho de Deus é justificado pelo sangue de Jesus. Veja bem, agora Deus foi amor e foi justiça. Eu só posso salvar aqueles que creem em Jesus Cristo. Por isso diz em Romanos 10:6, o que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha bem como quando Jesus morreu, Deus estava em Jesus, sempre esteve em Jesus, continua estando em Jesus. E quando você ver a Deus, você vai ver Jesus. E se você disser para Ele, mostra-nos o Pai, o que nos basta, Ele vai dizer o que disse para Filipe em João capítulo 14, verso 8. Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Eu e o Pai somos um, aleluia. Porque Ele é o testador. E nós somos os beneficiários. Nós recebemos de Deus de presente a vida eterna. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, isso vem de Deus. Não vem de obra alguma, para que ninguém se glorie. Nós não podemos nos gloriar pela salvação e pela vida eterna. Mas nós podemos decidir andar pela fé, andar pela graça, com novidade de vida, ou seja, embora sabendo que temos uma natureza depravada, temos em nós o Espírito de Deus dado por Jesus, e o Espírito de Deus quer te guiar, me guiar, nos guiar pela verdade. Quem é de Deus ouve a Deus, ouve o Espírito de Deus, acaba deixando uma vida errada e se santificando em Cristo Jesus, ou seja, tem prazer em fazer as coisas que agradam a Deus, não mais as que agradam a carne. Mas isto não salva ninguém, porque você já foi salvo. Por quem? Por Cristo Jesus. Aleluia. E se errarmos, confessamos os pecados a Deus, e Ele nos perdoa. Diga para Ele: eu confesso o meu pecado a Ti, eu estou aborrecido, eu errei, eu pequei, eu falhei, eu conto com o Teu perdão, eu quero o Teu perdão, eu recebo o Teu perdão. 1 João 1, 8, 9, aleluia. Graça e lei, olha só. Os que querem ser justificados pela lei estão debaixo da condenação, Gálatas capítulo 5. Mas os que querem ser justificados pela graça são perdoados pelo amor que Jesus Cristo tem, aleluia. Por que se chama pregação do Evangelho? O que significa Evangelho? Qual é o significado de Evangelho? Evangelho é boa notícia, boa nova de salvação. Que boa notícia! Olha, Deus te perdoa se você se arrepender dos pecados. Se você crer em Jesus de todo o teu coração, Ele te perdoa e te dá a vida eterna. Aleluia! Oh, glória a Deus! Nós éramos perdidos, pecadores, sem Jesus Cristo. Mas com Jesus Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus. Aleluia. É por isso que a Bíblia diz que quando entrarmos na glória, depositaremos diante dele as nossas coroas e dizemos: eu não sou digno
mas o Senhor foi digno por mim. Toda honra e toda glória te pertence, Jesus. Toda glória e toda honra te pertence, Jesus. Pertence ao Senhor. Não pertence a nós a glória, nem a honra. Toda a glória pertence a Deus, e a minha glória eu não darei a ninguém, diz Deus, e muito menos as imagens de escultura. Deus, a glória, o domínio, o poder, a majestade pertence a Deus. Veja na Bíblia, Jesus não condenou Zaqueu. Jesus não condenou Simão, o leproso. Jesus não condenou a mulher adúltera. Jesus não condenou o ladrão na cruz que disse: lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Por quê? Porque todos estes agiram segundo a justiça de Deus, que é em Jesus Cristo. Senhor, lembra-te de mim quando o Senhor estiver no teu reino. Ele estava dizendo: eu não vou para o teu reino. Eu gostaria de ir para o teu reino, mas eu não posso ir para o teu reino. Mas o Senhor vai. Então, quando o Senhor estiver lá, lembra-te de mim. E Jesus disse: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Simão leproso foi curado. Lepra é sinal de impureza física e espiritual, sujeira. Jesus disse para ele: eu quero ser limpo, aleluia, tocou nele, e ele foi limpo, aleluia. A mulher pega em adultério, Jesus disse: cadê seus acusadores? Ei, onde eles estão? Eles foram embora. Eu também não te condeno. Por quê? Porque eu vim mudar a lei. Eu mudei a lei que condena, para a lei do Espírito de vida, aleluia. Eu mudei tudo isto. Eu sou o teu Salvador, eu sou o teu Redentor, eu que perdoo o teu pecado, eu que saro a tua ferida, eu que toco na tua vida, eu que te levanto, eu que te digo: filho meu, filha minha, venha após mim, e eu farei de vocês pescadores de homem. Vai e anuncie o Evangelho a toda criatura, e aquele que crer e for batizado será salvo, e o que não crer será condenado. E esses sinais haverão de seguir os que creem: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, se beberem coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Evangelho que o mundo precisa. O mundo vira tirando satisfação um com o outro, vive brigando um com o outro, vive querendo só o poder. Mas o poder pertence a Jesus. Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é o Deus eterno. Ele é o Todo-Poderoso. Em Atos 20, 28, diz o apóstolo Paulo, falando para um dos bispos: cuide do rebanho, o qual Deus resgatou com o seu próprio sangue. Veja aí, o sangue de Deus. O sangue de Deus foi derramado. Aquele que relega, rejeita, faz chacota do sangue de Jesus, está perdido eternamente. Mas aquele que se humilha, aquele que confia, aquele que se agarra no sangue de Jesus, este tem a vida eterna. Amém, irmãos? Fecha os seus olhos um instantezinho, baixa a sua cabeça na presença de Jesus. E os que estão online, faça o mesmo e diga: Senhor Jesus, Tu és o Filho do Deus vivo. Eu creio que o Senhor derramou seu sangue para a remissão dos meus pecados, e eu quero a vida eterna. E eu te recebo agora como meu Salvador e como meu único Senhor, para te servir para sempre. Obrigado, Jesus. Diga: obrigado, Senhor. Glória a Deus.